No capítulo 1171 de One Piece, Imusama lança uma das frases mais enigmáticas da saga final. Jamais esqueçam que Elbaf é D. E a própria colocação dessa sentença é estranha. Ele não diz os gigantes são D. Ele não fala que a família real de Elbaf é D. Ele constata que Elbaf é D, trazendo uma curiosa personificação do país, algo que na verdade não é novidade. Elbaf, o deus da guerra, foi um guerreiro lendário como Nika, uma divindade viva no mundo de One Piece cuja herança, tal como a do deus do sol, é uma fruta de poderes incríveis, que foi consumida pelo príncipe Loki. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Lipe e hoje trago pra vocês essa teoria que de coração você vai gostar muito, tá? Eu acho que tem muitos pontos conectados aqui que podem trazer uma visão muito diferente do futuro de Elbaf. Então deixa aquele like, se inscreve no canal e vem comigo pra mais um vídeo que esse ó, você vai gostar. Simbora! O primeiro ponto para a gente ter em mente em relação à frase do Imu é o seguinte: não existe nada além de pessoas, seres que sejam D. Até então, nenhum país é D, nenhuma raça como um todo é dita como D. E apesar de poder ser um nome oculto, né, aparentemente não temos nenhuma família D em Elbaf. Olha que curioso, né? O Jaguar D só não é de lá. Ele originalmente é de uma ilha de gigantes no West Blue. Então nem a família real de Elbaf é D. O que deixa essa afirmação do Imusama ainda mais curiosa. Só que a resposta para isso casa com uma menção, cara, há mais de 1050 capítulos atrás. É só encaixar e vai funcionar bem demais. No capítulo 119, Dory fala que esse foi o julgamento de Elbaf, o deus da guerra. Ou seja, ele traz para nós a confirmação de que existe de fato um deus que carrega esse nome, provavelmente uma divindade anterior ao próprio país dos gigantes, e que deu o nome a ele, né? A ilha Elbaf é descrita como uma nação de guerreiros que fica na região do mundo nomeada Warland, a Terra da Guerra. A história do país é marcada por incontáveis guerras civis. A forma deles resolverem seus conflitos é sempre guerreando. Cara, tem um assunto ali que está aberto, guerra. Vai guerrear, vai pra porrada, vai pro combate. Então faz muito sentido batizar uma região como essa em homenagem ao deus da guerra. Independente disso, tá? É um fato. Elbaf existe tanto como nação, quanto como uma divindade. Ironicamente, quando Luffy ouve o Dory falando sobre o deus Elbaf, né, ele fica todo revoltado com o gigante por acreditar numa proteção divina e um julgamento celestial que quase o sentenciou à morte. A graça disso é que o Luffy também é uma representação de Nika, o deus do sol, né, outra divindade da Terra dos Gigantes. O curioso é que se a gente for no original em japonês, a forma como Dory fala de Elbaf muitas vezes personifica um nome, como se fosse de fato um personagem, um alguém e não só uma região, o que fortalece ainda mais a ideia da existência desse deus. Inclusive, a maneira como Imu se refere a Elbaf ser um D é muito única tendo isso em mente, porque na conversa com o Cobra, Imu menciona os Nefertari D, mas em nenhum momento trata Alabasta, o país assim, né, como D. Percebe a diferença? A frase de Elbaf é D se aplica da mesmíssima maneira que a gente poderia se referir. Cara, a Luffy é D, Teach é D, Ace é D, Elbaf é D. Como se Elbaf fosse uma figura, uma pessoa histórica, um nome próprio e não apenas um lugar. O legal disso tudo é que essa ideia pode justificar dois detalhes da Terra dos Gigantes que me instigam muito até agora por não terem absolutamente nenhuma relevância, mas pelo menos um deles promete ter, tá? O primeiro, cara, é essa lâmina colossal aí que cruza o país. Se fosse para alguém ter sido seu usuário em algum momento da história, quem melhor do que o próprio deus da guerra que dá nome ao país? E eu sei, tá? Eu sei, fica tranquilo. Eu me lembro muito bem da katana titânica em Onigashima e sei bem como ela não teve nenhum efeito prático na narrativa, mas nada, né? Nem pro Kid pegar aquela bagaça lá e partir ele ao meio. Enfim, né? Esse é só um detalhe, mas o próximo é bem mais importante. O Reino Celestial, que aí não é um detalhe, né? É realmente algo muito mais expressivo. Se a gente for embora de Elbaf
e não tiver uma exploração dessa parte do país, ou pelo menos alguma menção direta que explique qualquer coisa, uma coisinha só que exista lá, eu vou sentir como se fosse um espaço completamente descartável, como se, cara, não sei, uma oportunidade perdida ali, né? Eu gostaria muito de pelo menos alguma justificativa para a existência dele e, se possível, muito mais do que isso. Elbaf é dividido em 3 patamares: o submundo, que a gente até conhece bem, né? A prisão, as criaturas, os humanos mascarados, a base da Yggdrasil. Já tivemos muita interação por lá, tanto no passado como no presente. O Reino do Sol, que já tivemos bastante coisa. É uma região, cara, muito explorada se a gente for parar pra pensar. As Rotas dos Galhos, a Vila Noroeste, a Casa do Gaban, a Livraria da Coruja, a Biblioteca da Coruja, na verdade, a Escola Aurus, o Orfanato das Ovelhas, o Castelo Auruste, a Vila do Saque, dos Pescadores, dos Caçadores, dos Artesãos, é muita coisa mesmo. Em contrapartida, o Reino Celestial, a gente não tem absolutamente nada, zereta na caderneta. Mesmo com todo o passado do Harold e do Loki sendo revelado, não tivemos nádegas, zero, só aquele papo esquisitíssimo dos anciões que proibiram o casamento do Harold com a Ida. Mas a gente nem sabe se eles realmente são dessa região, então canonicamente a gente não tem nada do Reino Celestial. Enquanto isso, transbordam interações, vidas e locais das outras regiões. E pô, já é hora de a gente ter essa parte de Elbaf minimamente explorada, né? Ou no caso, a gente ter uma projeção de que vai ter algo ali. Porque na mitologia nórdica, o mundo mais alto na Yggdrasil é simplesmente Asgard, a terra dos deuses. E não existe um pedaço gigantesco desse em One Piece que o Oda faz questão de colocar uma das ilhas mais importantes da história à toa. Ainda mais tendo essa referência direta da mitologia nórdica ressaltando muito a sua importância. Não parece do feitio do autor colocar essa região sem um propósito maior. Aproveita aí e deixa nos comentários, tá? O que você pensa que vai ter no Reino Celestial. Só tem uma coisa que tá proibida a falar, que é a aparição do Enel lá, beleza? Que vai acontecer. Agora, ainda no capítulo 119, quando Dory fala sobre Elbaf, há outro detalhe muito interessante no original em japonês. Logo depois de falar sobre o julgamento do deus da guerra, ele se refere às palavras divinas que vêm de cima, mas de uma forma mais concreta, cara, um detalhe ali como se fosse um lugar mais alto, de uma região acima, um mundo superior quase geográfico. E como eu já mencionei, né, ele parece personificar Elbaf. Então é como se ele estivesse dizendo as palavras que vêm de cima, né, do reino celestial, de alguém chamado Elbaf. E assim, a gente já viu registros de Nick em Elbaf. O próprio mural tem a representação clara do deus do sol, mas nada do deus da guerra foi mencionado até então. É muito possível que ele seja uma das figuras perdidas em meio a tanta informação aí no painel de Harley, uma loucura total. Talvez até a própria representação do Loki aí, né, quem sabe. Mas tendo em vista que não há outros registros sobre a divindade Elbaf, e que o Reino Celestial faz um paralelo gritante com Asgard, né, o reino dos deuses, não existe melhor lugar do que o ponto mais alto de Elbaf pra gente encontrar, cara, escrituras antigas, histórias perdidas e até artefatos ancestrais que explorem essa lore. E aí existe uma possibilidade de expansão muito maneira, né? Eu vou falar pra vocês, cara, eu tenho gostado muito de Elbaf até então. Tô achando um arco espetacular e com uma construção de personagens que talvez seja o auge do Oda. Rox the Shebeck, Loki, Harold, até figuras mais coadjuvantes como a Ida, que é em grande parte a responsável por toda a narrativa do arco. A gente veio da Bonnie e do Kumi Egghead. É possível que a caneta do Oda para escrever personagens nunca esteve tão quente, mas a questão é, tá um arco excelente e ainda tem muita promessa com as lacunas que podem ser preenchidas, e a maior delas é com certeza o Reino Celestial. Bora trabalhar ele, Oda. O importante é que todos esses pontos mencionados nos levam a crer e convencem que existiu ou ainda existe um ser chamado Elbaf. Mas aqui vamos com calma, tá? Eu acho justo a gente colocar os dois pés no chão e trabalhar com a hipótese mais plausível entre essas duas. Ele foi
uma divindade do passado que hoje perdura como uma lenda, tal como Nika, o deus do sol. Então era um deus, teve sua passagem na Terra, encontrou seu fim em algum momento da história, provavelmente ainda no primeiro mundo, e então permanece no imaginário coletivo como uma lenda. Mas, tal como Nika, o deus do sol, é possível que sua vontade permaneça viva e até traduzida em uma fruta. Eu acho maneiro demais a gente imaginar que esses dois podem ter sim coexistido no mesmo espaço e tempo. Nika e Elbaf, um deus libertador e uma divindade julgadora, como mencionado pelo Dory. Dois símbolos meio que opostos moldando a história antiga do mundo. E se realmente existe alguma equivalência entre Nika e o deus Elbaf, faz sentido que a sua vontade permaneça viva e, como eu disse, traduzida em uma fruta. E aí, o caminho natural para o pensamento é só um, né? A fruta lendária do país Elbaf é a fruta do deus Elbaf. Com tudo isso em mente, não me surpreenderia que, tal como o Luffy tenha Hito no Mi, a fruta do humano, modelo Nika, o deus do sol, o Loki tenha a Ryōryū no Mi, a fruta do dragão, modelo Elbaf, o deus da guerra. Ou qualquer criatura que seja, né? Eu coloquei como dragão porque eu acho que é a forma que mais se aproxima aí daquela silhueta, mas também pode ser qualquer outra, tá? Inclusive, eu também acho que a divindade Elbaf pode ser uma representação do deus da terra ou do deus da floresta. Nika é o deus do sol, mas também é o deus da libertação e da destruição. Então, absolutamente nada impede que Elbaf, o deus da terra ou o deus da floresta, seja também o deus da guerra. Essa é minha grande aposta para a fruta do Loki. A gente tem esse costume de separar, né, de segmentar deus da floresta, deus da chuva, deus não sei das quantas, deus do sol, mas o próprio deus do sol é da libertação e também da destruição. Então por que o deus da floresta, o deus da terra, não poderia ser o deus da guerra? E assim, né, como o Luffy parece ser uma reprodução muito parecida de Joy Boy e Nika, tanto no que diz respeito ao físico, né, é possível que o deus Elbaf tenha suas semelhanças com Loki, um herdeiro não só do poder, mas da identidade mítica. E pensando nisso, a gente coroa o vídeo com a justificativa de um dos maiores mistérios de One Piece. E o chapéu de palha gigante de Maria Joa? Cara, por muito tempo eu acreditei e acredito que ele se trate do símbolo da promessa entre Joy Boy e a antiga princesa sereia Poseidon, mas, meus queridos, com a crescente importância do Loki, tá? E também de Elbaf, fica ainda mais tentador a gente pensar que esse acessório pertenceu a um gigante. A gente viu que Joy Boy não é dessa raça ao comparar sua silhueta com o MF. E claro, faz todo o sentido do mundo que o chapéu que hoje seja do Luffy tenha pertencido a essa figura, uma herança física representando todo um lado simbólico. Então quem poderia ter usado um chapéu daquele tamanho se existiu um deus gigante chamado Elbaf? Faz todo sentido que esse acessório tenha pertencido a ele. E faz ainda mais sentido que o chapéu do Luffy menor, né, como eu mencionei, seja essa herança simbólica de Joy Boy, assim como a própria vontade de Nika. Talvez o chapéu em Marijoa tenha raízes tão profundas quanto a própria Yggdrasil. Raízes essas que o conectam a Elbaf, tanto ao país quanto à divindade e, claro, ao destino do mundo. E se Mu diz que Elbaf é D, talvez isso signifique que o grande deus da guerra foi um dos portadores da vontade do D, um inimigo direto daquele que hoje se opõe como um falso deus, um inimigo natural desses novos, entre mil aspas, deuses. Um nome que precisou ser apagado da história, assim como Joy Boy, assim como Nika. No fim das contas, Elbaf pode não ser apenas o último grande arco antes da guerra final. Pode ser o lugar onde os deuses esquecidos de One Piece finalmente terão seus nomes revelados. Meus queridos, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. E ó, like, se inscreve, like, se inscreve, like, se inscreve. Deixa o comentário aí também e tamo junto demais, beleza? É isso, galera. A gente se vê sem sombra de dúvidas no próximo vídeo. Tamo junto e valeu!